Olha, cada vez mais eu me convenço de que falta amor no mundo, mas falta muito mais interpretação de Kisco. Você deve ter visto aí pela internet essa propaganda do governo do Distrito Federal para combater queimadas. Essa propaganda foi acusada em vários lugares da internet, inclusive junto ao Ministério Público Federal, de racismo. A pergunta que não quer calar para muita gente é por que essa propaganda foi racista? Bom, eu sou professor de língua portuguesa e uma das frentes de atuação do ensino de língua portuguesa é justamente o ensino de interpretação de textos. E é preciso que a gente se aprofunde um pouco mais nas camadas de sentido desse texto para conseguir compreender, inclusive, o racismo que está aqui colocado. Dentre as várias camadas possíveis para abordar esse texto, eu vou me remeter a um vídeo que eu mesmo fiz uns anos atrás para analisar um conto de um escritor moçambicano. O conto é As Mãos dos Pretos. É a história de um menino que sai pela cidade, pelo bairro em que ele mora, perguntando às pessoas por que as mãos dos pretos são brancas, assim como as mãos de pessoas brancas. As explicações são várias, e existem algumas análises possíveis para esse texto do Bernardo Runuano. Quase todas as explicações são de teor racista, que associam as pessoas negras à preguiça, à subalternização, à diminuição divina e vários outros contextos. E o mais louco é imaginar que essas explicações, elas retratam, na verdade, a realidade, não um ambiente totalmente fictício. Em 2017, durante a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, um dos eventos mais prestigiados de literatura do Brasil, Diva Guimarães, uma senhora negra, se levantou e emocionou os palestrantes, incluindo Lázaro Ramos, ao falar que durante a sua infância ela também ouvia explicações racistas para a cor das mãos dela. Diva Guimarães estudou, aparentemente, em colégio religioso. E nesse colégio as explicações eram de que Deus, quando fez o homem, ordenou que ele fosse banhar-se em uma água e os negros, por preguiça, evitavam tomar esse banho, molhando apenas as palmas das mãos e dos pés, daí as palmas serem brancas. Ou seja, por mais que eu tenha partido de um ponto fictício, um conto do Bernardo Runuano, moçambicano, lá no continente africano, eu trouxe já a discussão para o território brasileiro com o Diva Guimarães, trazendo uma experiência real de como que o racismo pode estar interferindo nessa vivência. Tá, mas o que isso tem a ver com a propaganda do Distrito Federal? Vou chegar lá, calma, que a aplicação de texto requer calma. O Paulo Sérgio Proença, escrevendo um artigo para analisar o conto de Bernardo Runuano, traz uma citação de um outro teórico que fez uma investigação para saber como que a escravidão e o racismo eram entendidos no Brasil do século XVII e XVIII. No trecho que eu vou dedicar aqui para vocês, há uma explicação publicada em um jornal brasileiro para a origem das pessoas negras. Você pode pausar o vídeo para ler, é bastante absurdo quem essa citação, e o link do artigo eu posso mandar também depois para vocês, não é difícil de encontrar na internet. Mas o trecho ao qual eu quero chamar a atenção é justamente aquele que explica os cabelos. Para esse jornal de Piracicaba, publicado em 1800 e alguma coisa, os negros eram negros porque foram criados por Satanás. Seus cabelos eram crespos porque foram queimados pelas mãos do demônio, ficando para sempre encarrapichados. Deu para entender onde eu quero chegar? Quando você apresenta uma fotomontagem de um homem negro com um cabelo afro e metade desse cabelo afro está em chamas, queimando, embora a intenção seja combater de uma maneira muito confusa as queimadas, você ignora todo um histórico de sentidos que pode ser acionado a partir desse texto visual. Em um país cuja imprensa já noticiou a explicação de que os cabelos crespos se devem à influência das mãos de Satanás, ficando para sempre encarrapichado, colocar um homem de cabelo crespo, um homem preto, para ilustrar essas queimadas é, no mínimo, ignorante. Daí essa associação se faz, daí essa associação se constrói e percebe-se que há aí um racismo. Se não for um racismo intencional, há, no mínimo, um racismo estrutural, fruto da ausência de letramento racial. Essa propaganda passou por muitas pessoas para ser aprovada. E todas essas pessoas tiveram a ignorância de olhar para essa imagem e não perceber nada de problemático. Falta, além da boa vontade ou do esforço de incluir pessoas negras e diversas nas propagandas, um conhecimento histórico, social, material, para conseguir compreender que sentidos podem ser construídos de maneira responsável para incluir essa população na representatividade midiática.
E aqui eu nem vou me aprofundar nas questões que mais foram discutidas na internet com relação à interpretação de texto dessa imagem, como a associação da imagem de um homem negro com criminalidade. Sim, porque você tem uma imagem com um homem negro, a palavra denuncie, um número para que a denúncia ocorra, num país em que os negros têm a maior chance de serem abordados por policiais, de que os negros são a maioria na população carcerária, de que os negros são a minoria na representação política. É evidente que a associação aí vai ser enviesada, vai ser confusa. E por tudo isso que eu disse, é importante compreender como que não há um processo de correção quando o governo do Distrito Federal troca a imagem do homem negro por um homem ruivo, de cabelo também volumoso, queimando. Porque o histórico das duas construções de sentido é completamente diferente. Porque os históricos estão atravessando momentos, lugares, pessoas e contextos completamente diferentes. Então, sim, existe racismo estrutural aqui nessa construção imagética. De novo, seja ele intencional ou não, já que nós vivemos em um lugar que o racismo faz parte da estrutura social. Interpretação de texto, que foi o que eu quis mostrar aqui nesse vídeo, requer tempo. Tempo, repertório e criticidade. É preciso ter disposição antes de acionar qualquer tipo de dispositivo de ignorância para poder comentar coisas como essa na internet.